Vamos ler esse salmo responsivamente? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Juntos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não vamos estudar todo esse salmo, mas vamos estar pensando nesse tema, né? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa confiança. E na mensagem de hoje eu coloquei uma ilustração de um texto da Zelene. Zelene é uma senhora lá da Central que toca o piano lá na igreja, e ela escreve alguns textos. E um dia ela escreveu sobre uma experiência que ela teve quando foi visitar a igreja antiga dela, e recebeu um bilhetinho, e no bilhete estava escrito o Salmo 46, esses versos 1 e 2, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E ela então relata que aquele momento assim, né, quando a gente realmente recebe uma mensagem, né, Deus fala conosco. E embora o bilhete fosse anônimo, a gente sabe que o bilhete foi por Deus, né? No sentido que foi muito importante naquele momento que ela estava passando, voltando àquele lugar, tendo lembranças tristes, né? Preocupações, e a palavra foi oportuna para ela. E a gente precisa se ater a essas mensagens de Deus. Então, a mensagem que eu quero passar hoje para nós é que a gente esteja sempre aberto à mensagem divina. Essa mensagem, ela vem de várias formas. Ela vem diretamente, indiretamente, vem de forma anônima, ela vem através de situações, de momentos. Às vezes você, só de entrar em determinado lugar, você tem certas lembranças de Deus, e essa mensagem, principalmente, ela vem a partir da leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos essa mensagem de Deus no nosso coração. Então, quando nós estamos abertos a ouvir a mensagem de Deus. Eu contei algumas vezes aqui, acredito, a história de uma poetisa inglesa chamada Elizabeth Barrett, que ela se casou com um poeta chamado Robert, e os seus pais, digamos assim, deserdaram, né? Não queriam mais saber dela. Então ela mudou para um país distante, lá na Itália, em Florença, né, num lugar na Itália, e começou a mandar cartas para os seus pais. E ela fez isso no decorrer de 10 anos. 10 anos depois, ela recebeu um pacotão, né, na casa dela, como se fosse um retorno. Não sei por que demorou, ou alguém, talvez os próprios pais mandaram devolver para ela. E quando ela recebeu aquele pacote, ela viu que as cartas estavam todas fechadas, ou seja, nunca foram abertas, nunca foram lidas. E essas cartas, elas fazem parte da literatura inglesa, ou seja, são escritos belos, expressivos, muito assim importantes na literatura inglesa, algo que foi rejeitado. E aí eu sempre tenho essa ilustração
com a aplicação seguinte: se a gente fica, de certa forma, indignado com esses pais, né? Como que um pai não pode não quer abrir a carta de um filho, né? A gente fica querendo receber uma mensagem do filho, e às vezes não recebe, e essa pai, essa mãe receberam tantas cartas, nem quiseram saber do que se tratava. Muita oposição nesse sentido. E se a gente fica indignado, a gente pensa, né? Mas a gente não faz, às vezes, as mesmas coisas quando Deus tem tantas mensagens para nós, as cartas de Deus, e nós não abrimos, nós não lemos, nós deixamos a Bíblia fechada. É para a gente pensar mesmo em relação a isso, porque nós precisamos ler e receber. Sabemos que é a direção para a nossa vida, para o nosso caminho. Esse tema, né, que nós estamos citando aqui, desde a canção inicial, com o cântico de segurança, Deus é o nosso refúgio. Então nós precisamos estar junto de Deus, estar buscando a orientação de Deus. E quando a gente ouve a Deus, os problemas, as mentiras, as coisas que a gente tem nesse mundo, às vezes a gente nem escuta, a gente nem está atento. Mas quando chegam até nós, eles são menores do que a palavra de Deus. A mensagem de Deus traz essa paz para a gente suportar essas dificuldades, as dificuldades que ouvimos, né? Aqui no versículo 10, bem conhecido, do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, nós temos essa consciência, diante das guerras, dos problemas, nós ficamos tranquilos, porque sabemos que Deus é aquele que sustenta as nossas vidas e que cuida das nossas vidas. E nós podemos receber a palavra de Deus e guardá-la, e não só guardá-la, mas anunciar essa boa mensagem para outras pessoas, levar essa mensagem de salvação, levar a mensagem de Deus com alegria para as outras pessoas. E também aprender essa mensagem com alegria. O momento mais importante da nossa semana é o domingo, quando nós podemos estar juntos, quando nós podemos aprender a palavra de Deus. E que nós sejamos abertos a essa mensagem, porque assim nós teremos tanto direção como essa segurança em Jesus. Assim nós podemos descansar no Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e que nós tenhamos, ó Deus, nela a orientação para as nossas vidas. Deus querido, que possamos ler a Tua palavra, possamos nos alegrar com a Tua palavra, que sempre também possamos descansar no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nós não venhamos a viver temerosos, preocupados, ansiosos, mas descansados no Senhor e nas boas notícias, na boa nova de salvação, na mensagem que o Senhor Deus tem para nós, no guiar, no falar do Teu Espírito Santo ao nosso coração, nos conduzindo à paz, nos trazendo força para que nós tenhamos essa disposição, ó Deus, de viver de acordo com a Tua vontade. Pai amado, nós agradecemos-te por esse momento, oramos em nome de Jesus.